A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. Olá a todos os nossos ouvintes e internautas, sejam bem-vindos à segunda temporada do Rota Atípica. Eu sou o João Aoki, técnico do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Além disso, eu sou autista de suporte 1, formado em jornalismo aqui na Universidade de Sorocaba em 2023. E hoje eu faço pós-graduação de Gestão e Liderança. Esse podcast é apresentado por mim e pela Milena Rodrigues, aluna de jornalismo. E Milena, o que você acha dessa nova temporada? Eu também estou muito animada para essa nova temporada, João. Se trata de um assunto que a gente tem tratado, na primeira temporada do nosso programa e agora também. E eu sou irmã de um autista, nível de suporte 3, ele tem 5 anos, ele é não verbal. Então isso faz parte também do meu cotidiano de forma diferente. E o nosso intuito aqui do programa é exatamente isso, se comunicar com outras famílias atípicas e pessoas atípicas também, para passar essas experiências. Muito legal, Milena. E é importante porque o Rota foi criado exatamente para dar voz às histórias e olhares e experiências que fogem do padrão, mas o que ensinam ao verdadeiro valor da diversidade e da autenticidade, além da inclusão. Isso, em cada episódio a gente também quer refletir, aprender com outras histórias e mostrar que não existe um caminho único, exatamente esse é o nome, uma rota atípica, porque cada caminho é diferente um do outro. E é isso, para chegar num propósito diferente. Lembrando que este conteúdo é um projeto do curso de jornalismo e produzido pelo Labcom sob a técnica de Douglas Vale e a coordenação da professora Evenise Batista. E nós convidamos vocês a embarcarem com a gente nessa jornada atípica onde a diferença e a inclusão é o que nos conecta. E para começar com o pé direito esta segunda temporada, recebemos aqui a Beatriz, ela que é estudante de psicologia pela PUC, além de ter um livro que fala sobre os desafios até o diagnóstico do autismo do nível suporte 1, escrito pela sua mãe, Ana Gil, contará para a gente a sua caminhada até os dias atuais. Oi, Bia, é um prazer receber você aqui, a gente está muito feliz por você ter aceitado esse convite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bia, para começar essa segunda temporada com muita informação e conhecimento, nós vamos falar sobre a sua jornada no seu curso atualmente, certo, Bia? Sim. E vamos começar assim, direto e reto na sua graduação. Atualmente queremos saber qual o seu maior desafio na faculdade. O meu maior desafio na faculdade está sendo relacionado às matérias no plural, porque eu vim com a expectativa de que ia ser difícil, mas não tão difícil. Então, eu tô tendo que me esforçar muito mais do que muitos dos meus colegas para conseguir acompanhar. Sim. E também há, obviamente, a dificuldade na interação social. Só esse semestre que eu realmente consegui definir um grupinho de amigos, sim, porque é muito difícil mesmo nessa questão na universidade. Tem muita panelinha, né? A gente tem que saber, sim, se adaptar. Né? Mas isso no começo dos primeiros semestres foi complicado para você, Bia? Foi muito complicado, porque a gente entra na faculdade com uma expectativa, mas essa expectativa é imposta na gente por pessoas que são neurotípicas, né? Uhum. Ninguém fala como entrar na faculdade sendo uma pessoa autista. Sim. Então, eu acho que a gente constrói essa realidade de festas, muitos amigos e tudo, mas não é bem assim, né? A gente se sente diferente no momento que a gente pisa lá, mesmo sendo um curso de psicologia. Então, sim, assim, é uma dificuldade, mas está melhorando. Está melhorando bastante. Ai, que bom. Realmente, a faculdade é difícil para pessoas típicas e fico imaginando, né, para pessoas atípicas também. Entrando um pouco nessa parte do diagnóstico, geralmente a gente ouve mais os pais falarem sobre essa experiência. Como foi para você receber o diagnóstico e quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos quando eu recebi o meu diagnóstico. E para mim foi muito impactante essa descoberta, porque, na verdade, a minha mãe soube, aos meus 12 anos, que eu tinha autismo, mas eu não fui informada. Por recomendação da minha psiquiatra.
ela disse que eu era muito nova para conseguir compreender o que era o autismo como um todo. Então, eu fui saber aos 16 anos, em 2022. E no começo eu não sabia o que era o autismo. Eu não sabia o que era, eu não sabia como aquilo me definia. Então, eu acho que eu fui só vivendo a minha vida. E depois, muito depois, eu fui começando a entender que o autismo, ele fez toda a diferença ao longo da minha vida. Então, ao longo do tempo que eu comecei a me adaptar ao laudo. No começo eu não entendia o porquê de eu ser tão diferente, né? Bia, você falou que tem uma dificuldade para você lidar com as matérias na faculdade. Quais são as matérias que você está conseguindo desenrolar melhor e qual é a que você tem mais dificuldade de se sair bem? A que eu tô conseguindo me desenrolar melhor é em relação a modalidades da psicologia, porque tem muito a ver com a filosofia. E eu particularmente amo a filosofia e tenho muita facilidade com essa matéria. Então, é uma matéria que eu não preciso estudar tanto para ir bem. É bem bom. E a matéria que eu mais estou tendo dificuldade nesse semestre está sendo processos psicológicos, porque é muita matéria, muito complexo. E é muito complexo para mim conseguir decorar tudo. E conciliar tudo também, né? Parece que, assim, só essa matéria você já precisaria de 3 finais de semana para estudar, né? Junto com todas as outras. Então, seriam essas duas mesmo. E falando assim no seu curso, assim, a gente quer saber também, Bia, e o pessoal que tá ouvindo e assistindo, como estudante de psicologia, qual área você pretende trabalhar e quais os planos para o futuro como profissional? É uma ótima pergunta. Por eu estar no segundo semestre ainda, eu não tenho determinado qual área que eu quero seguir, mas eu tenho alguns interesses. Eu gosto muito da psicologia jurídica, porque a gente trabalha muito com a questão do criminal, mas também em elaborar laudos na questão dos tribunais, né? E eu gosto muito da avaliação psicológica, porque é justamente ela que trabalha, por exemplo, para fazer laudos com autistas, com bipolares, com borderlines. Então, é uma área da psicologia que está se expandindo bastante e é uma área que eu tenho muito interesse também. E essa área que você fala, Bia, chega a ser mais próximo de um diagnóstico? Então, a gente chama de anamnese, né? É uma ficha que a gente faz da criança, do adolescente ou do adulto para a gente conseguir constatar um possível diagnóstico. Mas quem vai confirmar mesmo é o psiquiatra, a gente só faz o encaminhamento. Mas eu ainda acho muito importante, como psicólogo, a gente ter essa noção dos distúrbios mentais ou do autismo, que é uma coisa que está presente cada vez mais na sociedade e eu sinto que falta profissionais para lidar apropriadamente com isso. Então, é meu interesse. Na parte familiar que a gente vai abordar com você, Bia, quais os hábitos que você gosta de fazer nos finais de semana? O que você mais curte de fazer quando você não está na faculdade? Eu adoro voltar para Sorocaba para ver meus pais e fazer programas com a minha mãe, mas eu também gosto muito de ir para São Paulo para ver a minha namorada. A gente se diverte bastante lá e é um ótimo momento de lazer e distração para mim. Na parte da alimentação, assim, os internautas e os ouvintes querem saber também se você tem seletividade alimentar e quais os alimentos que você costuma comer e quais você não passa perto, assim, de intuição. Assim, agora que eu tô morando sozinha, eu tô conseguindo escolher muito mais o que eu vou comer. Sim. E aí eu tenho uma seletividade alimentar de só comprar os mesmos alimentos durante a semana. Então, eu compro carne, quibe e frango a passarinho. Sim. É só o que eu como. Eu gosto muito de guacamole também, que é um alimento que eu como repetidamente desde os meus 7 anos. Sim. E é só o que fica durante a semana. E uma das coisas que eu não consigo aguentar é tempero muito forte, como cúrcuma ou pimenta do reino, por exemplo, porque parece que eu fico só sentindo o gosto do tempero, né, na comida. E é isso, assim, e eu também tenho uma questão muito estranha com a comida, porque eu também gosto de comidas muito, assim, diferentes, desde que eu era criança. Por exemplo, eu gosto muito de queijo brie com mel, presunto de Parma, burrata, todas as coisas que às vezes você vê
autistas que não têm, né, não conseguem comer essas coisas diferentes, mas o que eu mais amo é comer essas comidas diferenciadas, entendeu? Não só na seletividade alimentar, mas me surgiu na cabeça se você tem alguma alergia à pimenta, alguma coisa assim. Não tenho nenhuma alergia. Mas assim, meu nariz coça um pouco cada pimenta. Eu achei bem refinado o seu paladar, queijo brie com mel, inclusive eu também. Muito gostoso. Eu queria perguntar pra você, no que foi diferente, assim, em relação à sua rotina? Você sair da escola e agora tá na faculdade, o que mudou e como que é pra você isso? Eu acho que mudou positivamente, porque eu tô tendo mais liberdade no meu dia a dia de escolher o que fazer, quando fazer, e eu tô dirigindo também, então agora eu acho que isso mudou bastante, né, porque eu também posso chegar na faculdade na hora que eu quiser, e uma das coisas que mais me agrada é a questão de que na faculdade o meu curso começa a partir das 8, mas eu posso chegar às 8h20 e ninguém me incomoda, ninguém me deixa pra fora da sala, porque eu tenho muito problema de sono, então eu preciso dormir mais. Sendo que no ensino médio eu tinha que acordar 6h10 todo dia. E isso influenciava também em como eu ficava ao longo do dia, né? Porque, querendo ou não, você fica muito estressado. Então é isso, essa maior liberdade mesmo. Em questão de CNH, assim, eu tenho curiosidade de saber o que você prefere, assim, quando você tiver com a habilitação na mão. Você prefere ter um carro ou uma moto? Eu tenho um carro. Sim. E eu prefiro porque eu me sinto mais segura dentro dele, né? Ah, entendi. Eu fico no meu mundinho, escutando as minhas músicas e é muito gostoso. E tá tudo certo também, né, Bia? Tá tudo certo. Bia, você sente, então, que o seu diagnóstico, o processo dele te guiou a querer se tornar uma psicóloga? Eu acho que foi justamente o que me fez querer escolher a psicologia. Porque eu quero conseguir ajudar as pessoas a passarem e a superarem as mesmas coisas que eu, ou coisas diferentes também, mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito empática, por causa do autismo. E eu tenho até uma empatia excessiva. Eu me preocupo demais com todo mundo. E eu pensei, que profissão mais adequada do que psicologia para você se importar e você ter toda essa empatia, né? E, como eu disse, um dos meus sonhos é trabalhar com o autismo. Porque eu sou. Então, eu acho que nada melhor do que uma pessoa que para ajudar quem é, né? Quando a gente fala de independência, do estilo morar sozinha, a gente quer saber um pouquinho do seu dia a dia, como seus pais te orientam quando você está longe e como isso te afeta no dia a dia. Nesse aspecto, os meus pais, eles sempre querem ter certeza de que eu tô bem, como eu estou, pedem para mandar notícias, claro, são pais, mas eles são pais que me dão muita liberdade. E eles possibilitam que eu acabe criando a minha autonomia. Que é uma coisa que eu tô construindo bem aos poucos. Tô aprendendo a cozinhar, tô conseguindo fazer tudo. Mas graças a eles não ficarem tão em cima de mim. Porque eles sabem que é importante pra eu conseguir criar essa independência, né? Mas é isso. Mas assim, Bia, às vezes um pouco a saudade aperta, né? Óbvio. É por isso que eu sempre volto pra Sorocaba quando dá. Porque eu amo ficar com eles, nem que seja por um dia, assim, sabe? Entendi. Aproveitando, Bia, que você entrou nesse assunto, teria algum conselho que você passaria para outros estudantes, né, que estão na faculdade agora e que são neuroatípicos nessa dificuldade, né, tipo, de você mudar de rotina e tudo mais, tanto para neuroatípicos, mas também para os pais lidarem? Você teria algum conselho? Eu teria, tanto para a pessoa, tanto para os pais, né? Eu acho que para o aluno que é autista e está querendo se mudar, principalmente de cidade, porque eu acho que é uma mudança muito maior você morar sozinho, é você respeitar o seu tempo, o seu ritmo. Tem muito essa pressão de que quando você se muda, você já tem que saber de tudo. Você já tem que saber cozinhar, você já tem que saber se cuidar, você não pode errar, né? É uma coisa assim. Mas para nós autistas é muito mais complexo. E demora muito tempo para que a gente consiga criar o nosso espaço, criar a nossa rotina. Então é isso. E uma dica crucial, não divida um apartamento. Né? Porque eu acho que tem muita chance de dar errado, tá? Assim, pelo menos eu passei longe, porque todas as pessoas neurotípicas que eu conheço que não deu certo. Imagina quem é neurodivergente. É receita pra dar errado, entendeu? E pros pais,
eu acho que é mais a questão de você confiar nos seus filhos. Porque eles têm que conseguir se virar bem no mundo e eles precisam. Se você ficar muito em cima deles o tempo todo, eles não vão conseguir criar autonomia. E eu acho que a coisa mais importante para uma pessoa autista é saber como se adequar ao mundo de neurotípicos. E é duro, mas é a realidade. Bia, você pode falar pra gente um pouco sobre o seu livro e quais são as pretensões para um futuro segundo livro, talvez? Como foi o processo? Pode contar tudo pra gente. Eu vou falar o que eu sei, porque quem sabe mesmo é minha mãe, né? Ela que escreveu. Mas o livro conta a minha história, desde o meu nascimento até os meus 17 anos, de como ela descobriu que eu tinha autismo, todo o processo de aceitação, negação, exclusão, principalmente o bullying que eu sofri ao longo da minha vida toda, que foi muito forte e impactou profundamente. E eu acho que se fosse para ter um segundo livro, seria algo que eu escreveria sobre a minha visão, sobre o meu autismo, para complementar o dela. Que muitas pessoas, inclusive, falam, nossa, quando vai ser o seu depoimento sobre o assunto, né? Então, eu acho que é isso. Esse seria o segundo livro. Só uma curiosidade, né? Porque você falou que a sua mãe que fez o livro sobre você. Sim. E que você tem a vontade de escrever um segundo livro. Como foi pra você ter um livro falando sobre você, pela percepção da sua mãe? Como foi a sua reação diante disso? Nossa, eu tive diversas epifanias, assim. Foi muito doido. Porque eu não sabia de muita coisa. Óbvio, porque eu tinha 3 anos. Então, assim, é muito complexo, né? Às vezes eu acho que você internaliza muitas coisas que aconteceram com você, você coloca panos quentes ali, você não lembra do que aconteceu, talvez por uma questão mais de trauma também. Então, foi muito legal, porque até serviu como um fator que fez com que eu me conhecesse melhor, me entendesse melhor. E foi engraçado, porque teve muitas frases do livro que eu olhava pra minha mãe e falava assim, nossa, eu fiz isso? Eu era assim? Como se eu estivesse lendo sobre outra pessoa, né? Não é... Exato. Então, assim, foi muito, muito gostoso. Foi muito bom, assim, de saber um pouco mais da trajetória da Bia. E espero, né, que a gente tenha muitas experiências vindo de você e que venha mais livros também pra gente, Sim, né? Eu vou querer ler seu livro, eu vou esperar. E agora que eu sei as redes sociais também, vou pedir o livro. Um dia eu vou escrever. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Rota Atípica. Eu espero que essa conversa tenha despertado novas ideias, inspirações e principalmente a vocês que têm vontade de conhecer histórias novas do mundo atípico. E é isso. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e siga acompanhando nossos próximos episódios através das nossas redes sociais, @labcomunizo e @rotatípica. Lembrando novamente que a produção desse podcast é do Labcom da Universidade de Sorocaba, sob a coordenação da professora e coordenadora Evenise Batista. E aqui no Rota Típica, cada voz importa e cada história tem o poder de transformar. Até o próximo episódio. Rota Atípica.